O que torna Santa Cruz um bairro importante para você? Minha família de Santa Cruz, meus avós, a família tanto do meu pai quanto da minha mãe, cresceram aqui e fizeram parte dessa história. Meu avô era da antiga Confeitaria Royal, e aí você ouve que antigamente as pessoas pegavam um trem para Santa Cruz para comer os doces, os produtos da Confeitaria Royal. Meu bisavô era veterinário prático do Matadouro, então assim, eu sinto que minha família faz parte dessa história também. Descobrir um pouco mais sobre a história de Santa Cruz é descobrir um pouco mais sobre a minha família também e vice-versa. Eu sou apaixonada pelo bairro onde eu sou criada, eu só não nasci aqui por questões de maternidade, mas fui estimulada desde pequena, estudei numa escola em que Santa Cruz era tema do primeiro bimestre em todas as disciplinas, do CA ao ensino médio. Então, eu conheci um pouco da história de Santa Cruz, eu visitei a sede do NOC quando ainda era uma salinha dentro da igreja, e aí foi a primeira experiência de conhecer o museu. Com 8 anos de idade, me parecia uma coisa muito diferente, porque o museu era aquela ideia que você tem de uma coisa distante, né? Centro, Zona Sul, outros bairros. E eu fui me encantando por Santa Cruz. Quando eu virei guia de turismo, eu fiquei numa situação mais complicada porque eu era uma das guias escolhidas pela agência para fazer Petrópolis. E por várias vezes, grupos francofônicos chegavam lá com a pintura de Debré procurando aquele palácio em Petrópolis. Só que não estava lá, era o Palácio de Santa Cruz. Pela agência não vender, você não pode fazer propaganda. A única informação que você pode dar é que, infelizmente, aqui em Petrópolis você não vai encontrar esse palácio. E aí você ouve, por exemplo, num guiamento dentro do Museu Imperial, informações sobre o mobiliário que você sabe que era da Fazenda de Santa Cruz sendo omitidas ou apagadas. E dessa forma a gente vê a história de Santa Cruz sendo apagada também. E é muito triste. Então, acho que o que me motiva a querer divulgar essa história é fazer com que não aconteça esse apagamento. Santa Cruz, o tempo todo, é visto numa situação inferior. A gente é o extremo oeste, a gente tem um baixo IDH, a gente tem um alto índice de pobreza, de marginalização. E em momento algum as pessoas param para pensar que nós já fomos a principal colônia do rei de Portugal, Brasil Algarves, a pérola da coroa, a fazenda que mais prosperou dentro das colônias de Portugal. E essa história vai se perdendo conforme demolem uma casa, conforme destroem uma praça, modificam a estrutura do local com a desculpa da melhoria, e a gente acaba perdendo essa identidade. Para você, qual a importância histórica do bairro de Santa Cruz para a cidade do Rio? Então, Santa Cruz tem uma história singular, né? Muito interessante, desde a própria fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? Foi uma das primeiras sesmarias a serem ocupadas pelos capitães, né, que auxiliaram no extermínio da população indígena, né, do território. Então, como forma de pagamento, ele recebeu essa sesmaria. E diferente, sesmaria é uma porção de terra, né, que se recebia como forma de pagamento por ter ajudado, né, a coroa portuguesa. No caso, né, do Cristóvão Monteiro e das sesmarias que foram doadas, né, os outros capitães que ajudaram na fundação da cidade, foi uma das primeiras e uma das únicas
que de fato ocupou essa sesmaria, né, logo assim que foi recebida. Então a singularidade do bairro já começa aí, né? Então recebeu a sesmaria e ocupou essa sesmaria com um engenho e veio para cá para ocupar e trabalhar essa terra. Mais tarde, com a morte dele, foi parte, né, e fazia parte do processo de encomendar a alma, né, do defunto, e dentro de alguma ordem, a ordem jesuítica. E os jesuítas, né, anexaram essa parte da terra que foi doada e compraram o restante, né? Então a fazenda jesuítica que tinha sede em Santa Cruz, né, que passou a ser a fazenda jesuítica de Santa Cruz, foi anexando terras, né, até chegar onde hoje é a cidade de Vassouras, né? Então toda essa região, né, que pega de Itaguaí, Sepitiba, né, chegou até a divisa, até mais ou menos ali a Brisa, Praia da Brisa. Tem lá um marco ainda, né, no manguezal lá da área da APA de Proteção Ambiental da Brisa. E a importância também passa pela essa ocupação jesuítica, né, porque o diferencial dos jesuítas aqui para a região foi ser uma fazenda jesuítica e não um colégio e não uma escola. O que é fazenda, né? Até pouco tempo atrás, fazenda era mais fácil até para explicar que era o ministério que cuidava do dinheiro do país, né, da economia do país, era o Ministério da Fazenda, que é um termo colonial para isso, né? Então a fazenda jesuítica tinha essa prerrogativa de produzir riqueza financeira para sustentar a Companhia de Jesus, né? Para produzir, ser aquela que produz o dinheiro para sustentar o colégio, os aldeamentos e tudo mais. E o dinheiro vinha com mão de obra, né, escravizada da fazenda, e principalmente com a produção de arroz, né? E por que o arroz? Santa Cruz é baixada de Sepitiba e costumava ser muito pantanoso, né, e alagar constantemente. E por isso os jesuítas aqui também fizeram trabalhos, né, de engenharia hidráulica, criaram vários canais artificiais para poder drenar essa água, né, na época das cheias dos rios, para poder não alagar tanto. E de resultado disso, né, dessa ocupação jesuítica aqui no bairro e dessa singularidade, a gente tem a sede da fazenda dos jesuítas, né, que era o convento dos padres jesuítas, e também a ponte dos jesuítas, que fica hoje o bairro, subbairro dos jesuítas aqui em Santa Cruz. E isso permitiu essa riqueza presente aqui, não tão afastada do centro do Rio de Janeiro, ligada também principalmente à Baía de Sepitiba, né? Se a gente for no Google Maps, né, que hoje tem, é uma linha reta da sede da fazenda dos jesuítas até a Baía de Sepitiba, né? Que você pega ali a Rua do Império, você já sai na base aérea, que é uma reta até a Baía de Sepitiba. Então eles eram muito estrategistas também para isso. E a obra da Ponte dos Jesuítas, né, como obra de engenharia hidráulica, ela é uma das únicas nesse sentido, né, de intervenção urbana, vamos chamar assim, a melhoria do trabalho. Tanto que, quando foi criado, né, o Serviço de Patrimônio Histórico, né, Nacional, o IPHAN, ela é o terceiro bem tombado, né, no Brasil de valor histórico e artístico, né, Ponte dos Jesuítas. Então, para ver o tamanho da singularidade dessa obra de engenharia hidráulica para a cidade e para o país. Lógico que hoje a gente está pesquisando mais sobre a questão indígena, né, da Costa Verde, como foi esse processo de ocupação da conquista, né, e da dominação do território pelo capitão Cristóvão Monteiro, dos indígenas que aqui viviam, né. A gente teve uns trabalhos arqueológicos muito interessantes, que acho que foram um dos principais ainda feitos na região, que encontraram urnas indígenas na região ali da Pedra, onde hoje seria mais ou menos o Centro Tecnológico do Exército, por ali, que hoje estão em Caxias, no IAB, né, Instituto de Arqueologia Brasileira, que decora inclusive a entrada do IAB, né, as nossas urnas daqui da Pedra de Guaratiba. E o indígena é isso, né, a cultura indígena tem um território muito maior, né, então a gente se inclui Pedra de Guaratiba, mas faz parte dessa macro-região aqui da Baía de Sepitiba, né. E então se insere por essa história oficial, mas entra também com várias ações também, né, da importância da história da cidade, como aqui, desde a Eco 92,
ter o primeiro ecomuseu comunitário, né, do Brasil também, insere dentro de um campo científico também, que é o campo dos museus. Então, ser inovação tecnológica, né, no sentido também do campo dos museus também. Então, a gente tem outro aspecto que traz singularidade de Santa Cruz para a cidade e para o Brasil também. Então, a gente tem muita coisa aqui que traz essa importância, né? Questão política, da presença do Matadouro aqui, né? A gente está ao fundo aqui na sede do Matadouro, da política, né? Que o Getúlio veio chamar de República Velha, mas era a política da Primeira República, e de como o Matadouro foi importante para essa política aqui desse sertão carioca, né? É só a gente lembrar um pouquinho das estações de trem, né? Senador Camará, Senador Vasconcelos, que são personagens ligados a essa elite aqui do Matadouro, né? Essa política aí. Eu fiz um artigo para o jornal da NF que eu brinco um pouco sobre essa questão de curral eleitoral talvez ter surgido aqui, porque Santa Cruz, o Matadouro, né, tinha muito curral, né, inclusive curral falso, que é uma outra localidade aqui, e eu brinco com esse trocadilho. Talvez, né, essa ideia de ser curral eleitoral tenha surgido aqui por causa dessa política que tinha do toma lá da cá, do voto de cabresto, dessa questão de mandões, né, da região e controlar votos. E por isso que Santa Cruz tinha, a região aqui, elegia senadores, né? O próprio México, né, Júlio Cesário de Mello, veio a ser senador, substituindo Otacílio Camará também nesse processo aí da política nacional, né? Então Santa Cruz é um bairro ligado o tempo todo, né? O local, nacional, regional, está aqui o tempo todo se cruzando, né? Não tem uma parte de Santa Cruz que não seja ligada com a história da cidade e com a história do Brasil. Principalmente se a gente for pensar mais recentemente na própria história do processo das remoções, que faz a gente pensar sobre Santa Cruz também nesse processo de ser o lugar não da remoção, né, e sim de lugar para onde veio essas populações removidas. E se a gente for pensar da vida dessas famílias que vieram do Nordeste, vieram morar na Maré e que da Maré foi expulsa para Santa Cruz. Então você tem essa outra parte da história também que está inserida no processo de remoção da cidade do Rio de Janeiro, da ideia de remodelamento, que hoje a gente tem mais força para lutar contra, né? Os moradores de Santa Cruz conhecem a sua herança histórica? A geração mais nova acaba passando despercebido pela herança que a gente tem. Acha que a fonte de água, na verdade, é um material de concreto no meio da calçada. Eu mesma, quando mais nova, o Marco 11 ficava numa calçada, eu tinha que acompanhar minha avó fazendo compras pelo comércio de Santa Cruz, e o Marco 11 era a pedra que eu atropelava quando minha avó saía correndo na frente. As gerações anteriores ainda são muito apegadas à história do próprio Matadouro, da construção do bairro, então eles ainda têm um pouco dessa memória, algumas vezes a memória já alterada com informações e oralidades que não existiam. É muito comum você ouvir que o Palacete da Princesa Isabel foi casa da Princesa Isabel, e isso é repassado de alguma forma, apesar de nunca ter sido. Mas a história que um ouviu, o outro ouviu e foi readaptando a realidade que queriam acreditar. Só que, no geral, a gente está vendo essa história sendo apagada. As gerações mais antigas estão morrendo, as gerações mais novas não dão ouvidos para as histórias que eles têm para contar, e o próprio patrimônio está sendo perdido com a desculpa de evolução, melhorias para o bairro. Eles estão demolindo e estão destruindo parte do nosso legado, então essa história está se perdendo. Existem alguns profissionais, aí, geralmente professores da rede pública, que de forma autônoma criam projetos para trazer esses alunos, muitas vezes sem condições. E aí, dentro do NOP, nós temos 2 exemplos disso, que é o Bruno, que é o coordenador. Ele é professor de História e tinha um passeio de revisitar Santa Cruz, já fez parceria com o Shopping Santa Cruz, já fez visitando a base aérea de Santa Cruz. Temos o professor José Renato, que é um professor de Geografia,
E ele trabalha justamente com isso, a geografia no campo, então mostrar que às vezes aquilo que você acha que é uma coisa feia, a caixa d'água no alto do morro, na verdade, para a época foi uma grande obra de Getúlio Vargas para proporcionar água à população. E aí a pessoa começa a olhar com outros olhos aquele objeto que esteticamente não é tão bonito, não é tão interessante, mas agora eu entendo a importância daquilo. Infelizmente, a gente não vê muito estímulo, apoio do governo para essas coisas. Já foi levantado, inclusive, a possibilidade, como o bairro de Santa Cruz tem a questão do ônibus da Liberdade, dele ser utilizado para fazer esse tipo de atividade com as crianças, mas dentro do meu projeto a gente vislumbra, por lei de incentivo, trazer as crianças para conhecerem realmente esses patrimônios. Falar do investimento do governo é complicado, porque aqui na Zona Oeste ele acaba sendo moeda de troca. Você vê pavimentação de ruas, prestes a período de eleição, você vê festas populares sendo financiadas, mas você não vê nada a médio e longo prazo, infelizmente. Esse ano em específico, e aí por milhões de outras questões, incluindo o fato de que os incentivos fiscais pelo governo federal estão bem restritos, a gente pôde ver a prefeitura criando editais específicos para a Zona Oeste. Então, a gente acredita que isso vai melhorar, incentivar um pouco mais a produção cultural da região, mas aqui a gente também sempre foi muito acostumado a fazer as coisas não de um jeitinho, justamente por não contar com a ajuda do poder público. E aí, quando surge essa oportunidade de, por uma maneira legal, um edital, a gente conseguir um incentivo, as pessoas não estão acostumadas com isso. Eu quero muito acreditar que essa questão está mudando e a nova geração, os jovens de meia idade, como eu, estão aqui para mostrar que é possível, que o jeitinho dá certo, mas assim, não é legal pedir favor o tempo todo. A gente pode fazer uma coisa profissionalizada e aí envolver pessoas da região, gerar emprego e atrair a atenção dos outros. Eu acho que aos poucos esse cenário está mudando, mas é uma herança muito antiga para a gente ver essa mudança tão rápida assim. Você acha que Santa Cruz está abandonada pelo poder público? Da questão do abandono, e não é ser visto também, né? Viram como lugar para botar os pobres, fazer remoção. Aí a gente tem a 260, criação da Avenida Brasil, né? Então todo deslocamento da população tinha que jogar esse pessoal em algum canto. E veio para Santa Cruz. Santa Cruz, oficialmente, não foi criado como favela. Esse que talvez foi criado como conjuntos habitacionais. Alguns provisórios e outros permanentes. Não tem um surgimento típico de favela. Até o Morro do Chá, né, ele foi autorizado, né, foram terras doadas pelo imperador Pedro II aos escravizados que moravam próximo ali. Então, ninguém aqui não tinha título de propriedade de terra, em tese. Então, o abandono é justamente a falta de infraestrutura. Né? A gente trabalha muito disso, trazer o pessoal da remoção, mas sem nenhum cuidado típico mesmo, assim, né? Sem aumento de número de escolas, sem aumento da questão da saúde também, de acesso à saúde, aparelhos culturais, vamos dizer, nos anos 60, o prédio só foi totalmente restaurado em 2008. Então você tem de 60 a 2008 praticamente sem nenhum grande equipamento. Você tem aí a lona cultural também de Santa Cruz, acho que 2008 também, ou 2007, por aí. Então você tem pouquíssimos equipamentos de cultura. Né? E mesmo assim, a Vila Olímpica também, construção nesse início dos conjuntos, né? Mas as comunidades tiveram muita força em lutar, por exemplo. Se você vai, por exemplo, a história do Antares, e que às vezes não é incluída dentro da história de Santa Cruz, por ser da comunidade, é a história de Santa Cruz, imperial, monarca, não sei o que lá, mas tem a história de Antares e às vezes é visto como se fosse separado. E os moradores de Antares lutaram pela estação de Tancredo Neves. Né? Então eles tiveram que decidir ou um brisolão, né, ou a estação de trem.
Então eles decidiram pela estação de trem, porque ou vinha para Santa Cruz de bicicleta ou a pé, ou ia para Paciência. Então é uma estação no meio da favela do Antares, fruto da luta, né, dos moradores do Antares, né? Então é uma história da favela que, como instituição e como museu comunitário, tem que estar nessa linha do tempo. Ela não pode ser uma outra coisa de Santa Cruz, como era visto até pouco tempo, principalmente pelos mais antigos, que ainda não tem essa integração das comunidades com o bairro. Ainda falam mesmo depois de 40 anos de conjunto habitacional, ainda fala a chegada dos conjuntos. Eu falei, não é chegada de 40 anos, ninguém chega com 40 anos, né? É Santa Cruz e acabou. Mas aí entra a minha responsabilidade enquanto historiador, criar essa nova narrativa, assim, de ocupação do tempo. E é bacana fazer isso, e ao mesmo tempo, não digo doloroso, né? Político, né? Nesse sentido de que não é esquecer nem lutar contra a questão da monarquia, que ela também é um instrumento político importante para a gente. Por exemplo, os recursos que a gente vai trazer, está procurando trazer para cá, vai ser por conta do bicentenário. O dinheiro é nosso, que está com o executivo e o legislativo, né? Então, para ele voltar para a gente, tem que voltar na visão dessas pessoas que estão lá no poder ainda. A gente não consegue botar gente como a gente lá, então tem que ser nessa linha. Então, para ter recurso significativo para cá, tem que falar, não, lá é terra de imperador, né? Imperador, nos tempos do imperador era lá, então para você trazer esse recurso, você tem que falar essa linguagem ainda, né? Mas historicamente tem a importância, obviamente, mas é mais um recurso político mesmo, assim, porque não faz muita diferença para quem está passando fome, quem mora lá no Aço, né? Eu até falo com os alunos, ano passado, uma criança morreu de infecção generalizada porque caiu no bueiro, gente. Para quem mora no Aço faz o menor sentido, né? Ser terra do imperador, se você tem vala negra, se você Uber não entra, se tem milícia, aquilo tudo se te impede acesso. Então, talvez a palavra mais forte seja ressignificar a própria independência, né? Independência para quem, né? De quê, né? Por quê, né? Então, acho que é bacana de trabalhar com história e as outras ciências também, geografia. É maravilhoso, assim, tá nessa posição também, assim, é muito bacana. Você acha que estão apagando a memória do bairro de Santa Cruz? Infelizmente, Santa Cruz é um bairro histórico perdido no extremo oeste da cidade. Bairros, casarões antigos, bairros históricos são muito mais vistos e valorizados no centro, na Zona Sul, até mesmo São Cristóvão, Zona Norte, e aqui acaba sendo esquecido. Não existe uma fiscalização do governo, e aí a gente vê pelo próprio centro do bairro de Santa Cruz lojas que eles simplesmente deixaram cair. Um exemplo que tem bem recente era uma loja de esquina próximo ao shopping de Santa Cruz, que eles tiraram tudo de dentro, tiraram as vigas, então uma hora o telhado caiu e aí sobrou só a casca. E aí a partir dessa casca eles construíram uma loja de 3 andares. Inclusive aconteceu um acidente no ano passado e um dos andares veio a cair. Mas a ideia por ser uma área de preservação, uma região onde não se poderia mudar a caracterização, eles abandonam a ponto do prédio cair, e aí eles não terem mais a desculpa de não fui eu que modifiquei, foi o tempo, foram as condições. E aí a gente está falando da casa do chefe de máquinas da extração de ferro central do Brasil, a gente está falando de comércio de 1800 e alguma coisa. São patrimônios que muitas vezes no cotidiano eles passam despercebidos, mas passam despercebidos por não ter essa informação. Uma das coisas que eu faço sempre um comparativo com Petrópolis, aí eu não vou entrar no mérito de que existe uma legislação específica da cidade para a preservação dos prédios, mas às vezes a plaquinha vermelha que você vê quando você passa nas casas de Petrópolis, que diz quem morou ali, qual foi a importância daquele imóvel, já faz com que a pessoa olhe com um olhar diferente.
Pode estar caído agora, pode estar em ruínas, mas qual foi a importância daquilo? Por que ainda está ali? Será que merece estar desse jeito? Vale a pena a gente lutar, batalhar para resgatar essa memória? E aí são reflexões que surgem a partir do momento que a população é informada. O que Santa Cruz precisa para se tornar o bairro dos seus sonhos? Olha, essa é bem difícil. Eu vou começar de uma pesquisa que a gente teve 26 anos atrás. As pessoas de Santa Cruz têm um problema muito sério de baixa autoestima. Então, eu acho que o primeiro passo é a questão do autoconhecimento. A gente conhecer a nossa história, a gente conhecer a nossa importância para melhorar o nosso posicionamento sobre a quem nós somos e como merecemos ser tratados. É muito fácil a síndrome do cão vira-lata se você não tem autoestima, se você não sabe a sua importância, o seu lugar. Qualquer um que chegar a se impondo, você vai abaixar a cabeça e aceitar. Agora, se você se reconhece, se você sabe a sua importância, você não deixa qualquer um arrasar contigo. Na época que eu falei que sofri bullying na escola, eu, na verdade, tinha resposta na ponta da língua para tudo. Como eu disse, estudei numa escola que ensinou a história de Santa Cruz, do CA até a 8ª série. Então, quando eles viam com a piada pronta, quando eles viam fazer o bullying, eu tinha resposta. Olha, a única casa da moeda do Brasil é no bairro de Santa Cruz. A água que você bebe passa pelo Rio Guandu, que está lá em Santa Cruz. Se Santa Cruz deixasse de existir, isso ia afetar a sua vida. Se as pessoas soubessem o quanto a zona industrial de Santa Cruz movimenta para a cidade do Rio de Janeiro, eles iam entender que Santa Cruz só é pobre por questão de má distribuição de renda. Porque a gente movimenta milhões e milhões. Só que esse dinheiro não chega pra gente. Muitas vezes o emprego não chega para os moradores daqui, eles preferem importar mão de obra de outros lugares. E eu acho que para se tornar o bairro dos meus sonhos, a gente tem que começar a mudar o jeito que a gente se enxerga, para depois poder cobrar do governo, da indústria, de quem quer que seja, que eles olhem para a gente com um carinho maior, com uma atenção maior. Por favor, faça suas considerações finais. Meu nome é Bruno Almeida, né? Sou o coordenador geral do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz. Estamos numa coordenação que começou há 3 anos, né? Então esse ano a gente vai ter novas eleições e tudo mais. Queria, agradecer a participação de todos, que ajudaram essa instituição de 38 anos de trabalho ininterrupto, né? Isso que é um importante também, a gente sempre frisar isso, né? 38 anos de trabalho sem interrupção, sem porta fechada, contínuo, com o trabalho, principalmente dos voluntários, que dão essa coisa mais preciosa que é o tempo, que ele não volta, e o tempo é feito de vida, então cada vez que a pessoa está aqui, está ajudando, está auxiliando, está contribuindo para a história de Santa Cruz, para a instituição, ao longo desses 38 anos, passou muita gente, e me sentindo um pouco meio mosca, para não errar ninguém, eu vou agradecer os coordenadores gerais da instituição, o Dr. Antônio Nicolau Jorge, que também dá nome ao Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, ao Newton da Costa, ao Walter Prioste, e a mim, como o 4º coordenador dessa instituição, mas representando todo o corpo de pessoas que ajudaram e auxiliaram essa instituição a chegar onde está. E com grande orgulho, a gente avançar cada vez mais na pesquisa da história de Santa Cruz, envolver cada vez mais a população da periferia, que a gente chama aí das comunidades, das favelas, dos conjuntos, e dentro desse grande corpo, principalmente a juventude, os adolescentes, os jovens que precisam conhecer esse passado para construir, ter elementos históricos, geográficos, científicos, do mais geral, para construir o seu conhecimento, para tomar a melhor decisão para o futuro que eles querem, para o futuro que eles desejam, e assim entender melhor e melhorar para o desenvolvimento do bairro.
desenvolvimento não só econômico, né, político, social, humano e participativo. E no mais, agradecer mais uma vez a todo mundo, toda a comunidade que abraça essa instituição e que continue abraçando essa instituição, que ela trabalha com todo amor, com todo empenho e com tudo que a gente pode oferecer, né, para além do nosso tempo, para desenvolver e tornar a história de Santa Cruz mais conhecida e trazer e reforçar a relevância, né, dessa grande instituição de patrimônio, de história local, que é referência aqui em Santa Cruz, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo todo. É só agradecer. Muito obrigado. E obrigado também à equipe aí toda que está filmando aí, dando mais essa oportunidade de visibilidade para a gente e para o nosso trabalho e para a história de Santa Cruz. Vocês também têm os parabéns. Muito obrigado.